Queridos, quero ler um texto com os irmãos que se encontra aqui em 2 Coríntios, tá? Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 18 em diante, diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque Ele diz: Eu te ouvi no tempo da oportunidade, e te socorri no dia da salvação. Eis agora o sobremodo tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Amém, queridos? Esse texto é um texto que muito nos chama a atenção, devido à ocasião nesta manhã, ocasião em que estaremos daqui a pouco partindo o pão, e é muito importante, queridos, entendermos que o partir do pão consiste na comunhão com Deus. O partir do pão é uma reunião na qual nós estamos com os nossos corações e os nossos olhares totalmente voltados para Cristo, para a obra de redenção realizada no Calvário. E então, quando nós comemos o pão e quando nós bebemos ali o cálice, nós estamos dando testemunho da nossa fé na obra de Cristo. Portanto, partir o pão é um testemunho de comunhão com Deus e comunhão com as pessoas, comunhão com os irmãos. O partir do pão é a comunhão do corpo de Cristo, é a comunhão de todos os filhos de Deus, é uma declaração pública ao Deus eterno, ao Pai celestial, que nós somos um com o Senhor e um com os irmãos, por meio de Cristo Jesus e por meio da obra que Ele realizou ali no Calvário. E esse texto me chama a atenção porque ele começa dizendo assim: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Olha só que palavra maravilhosa. E quando nós ouvimos esta palavra, quando declaramos esta palavra, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, nós precisamos remontar a história e voltarmos ao problema do universo. A problemática do mundo consiste no pecado original, na queda cósmica, quando aquele ser criado por Deus, aquele querubim, conhecido como Lúcifer, aquele anjo, aquele arcanjo, que foi estabelecido por Deus, ele foi constituído príncipe deste mundo, como o guardião da glória de Deus. Ele se rebela contra Deus, ele cultiva no seu coração um sentimento de oposição a Deus e de oposição à vontade de Deus. Veja comigo, medite comigo nesse sentido. Então, o pecado, ele entra no mundo, ele começa no universo a partir de um sentimento do coração de alguém. É o sentimento de oposição a Deus e de oposição à vontade eterna de Deus. É uma oposição completa a Deus. É cultivar no coração o sentimento e o desejo de ser semelhante ao Altíssimo, mas não somente ser semelhante ao Altíssimo, mas ter o seu próprio governo, o seu próprio trono, a sua própria autoridade e se tornar independente de Deus. Este é o mal cósmico, este é o mal universal que assolou não somente Satanás, como a terça parte dos anjos dos céus. Quando Satanás, por ocasião da queda, ele seduziu a terça parte dos anjos de Deus, fazendo-os se rebelarem contra o próprio Deus.
também esse sentimento, ele foi trazido e introduzido no coração do homem. Os irmãos conhecem muito bem a história da queda do homem, quando ali, em Gênesis capítulo 3, nos é narrado e nos é ensinado que a serpente, e de acordo com Apocalipse capítulo 20, essa serpente, ela tem um nome, ela se chama Diabo, Satanás. Então o próprio Satanás, que se rebelou contra Deus, que se colocou em oposição ao Altíssimo, agora ele entra no mundo da sociedade do mundo, ou seja, no mundo no seu início, nos seus primórdios, e então ele transmite o mesmo sentimento de oposição a Deus para dentro do coração do homem, no caso Adão e Eva, e os dois então ouviram a voz da serpente e compraram a ideia de viver sem Deus. Eles compraram o sentimento da possibilidade de uma vida sem Deus, de uma vida totalmente alheia a Deus, a vida de Deus e a presença de Deus em suas vidas. De modo que aquele espírito da queda, aquele mesmo sentimento que esteve em Satanás, foi introduzido para dentro do homem. E o problema da humanidade agora se torna o afastamento de Deus. Todo o problema da humanidade, todo o problema do universo é quando algumas pessoas ou alguns seres, vamos colocar no sentido geral da palavra, alguns seres criados por Deus, eles romperam com Deus. O pecado, a queda original, quando nós falamos pecado original, você não pensa em nada, nenhum tipo de ato, senão o sentimento de rompimento com Deus. Pecado é romper com Deus, pecado é se opor a Deus, pecado é cultivar no coração o sentimento de independência de Deus, é não amar a Deus, é não querer a Deus, é desprezar o Senhor Deus eterno, o Criador, o Altíssimo, e procurar viver a sua própria sorte, conforme os próprios sentimentos e atitudes do coração. Então, nesse sentido, eu chamo os irmãos a meditarem comigo nesta manhã, sobre esse texto que fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Quando o homem pecou, então o homem perdeu a presença de Deus. Quando Adão e Eva pecaram lá no Éden, eles, ao romperem com Deus, eles receberam a natureza caída, eles receberam o sentimento, o pensamento e uma consciência caída de viverem sem Deus. E naquele momento da queda, diz a Bíblia, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 24, que quando eles comeram do fruto, eles foram expulsos do jardim do Éden e lançados à própria sorte. De modo que, diz a Bíblia, que no caminho que dava para a árvore da vida, foi fechado, este caminho foi fechado, e foi colocado ali 2 querubins, com espadas flamejantes de fogo, representando o quê? Os guardiães daquele caminho, ou seja, o acesso à árvore da vida, o acesso ao próprio Deus como vida e fonte de vida, foi agora fechado, e o homem já não podia mais passar por aquele caminho, que era o caminho que dava acesso ao próprio Deus, haja vista que todo o Antigo Testamento fala da história de Deus, fala do desejo de Deus, do supremo propósito de Deus, por meio de sombras e figuras, de modo que aquela árvore da vida representa o próprio Deus em Cristo Jesus. A árvore da vida representa o Verbo encarnado como fonte de vida. O próprio Jesus declarou em João Evangelho, capítulo 15, no versículo 5, ele diz: eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Verifique como que Jesus, quando ele diz eu sou a videira verdadeira, é como se tivesse deixado aqui implícito que há uma videira que não é a verdadeira, não que seja falsa, não, mas que não é aquela em realidade. É uma árvore que é uma tipologia, é um símbolo, é algo que representava, que sinalizava o próprio Cristo como fonte de vida eterna para o ser humano. Então o acesso a Deus, o acesso à vida eterna foi fechado, e Deus colocou ali 2 querubins ao refugir de espadas flamejantes. Ali esses 2 querubins, eles fechavam um caminho, de modo que quem passasse por aquele caminho estava sujeito
ao julgamento de Deus, caso esse que estava passando não tivesse justiça, ou fosse desprovido de justiça de Deus, esse deveria morrer, porque diz a Bíblia Sagrada: a alma que pecar, esta morrerá. O salário do pecado é a morte, não somente esta primeira morte, essa morte literal que as pessoas morrem e são sepultadas na cova ali, não, mas também a segunda morte, que é a separação definida de Deus como fonte de vida eterna para todo o universo. Então todo esse quadro que eu acabei de narrar para os irmãos neste momento, é uma reconstrução da história, para que você que é cristão, você que crê em Jesus, tenha firmado no seu coração que o problema do homem é o afastamento de Deus. O problema do homem não é o que está fora dele, o problema do homem não são as coisas exteriores que promovem tal problema, não, o problema do homem é interior, porque o homem ele tem uma consciência caída, o homem recebeu o espírito, o sentimento de independência de Deus, e assim viveu nesta terra, desde os primórdios, com esse coração e com essa consciência caída, de modo que agora o homem está afastado de Deus. É como aquela parábola do filho pródigo, que o próprio Jesus declarou nos evangelhos, quando ele diz que havia um filho na casa do pai. De repente esse filho, ele resolveu viver a sua vida independente do pai. Eu não quero me deter nos detalhes da história, mas eu quero só citar para os irmãos, que a parábola do filho pródigo é a parábola clássica que narra esse quadro do pecado, esse quadro do homem que, quando cai em pecado, ele deixa a comunhão do Pai, ele deixa a presença do Pai, ele deixa a casa do Pai, ele deixa todo o cuidado do Pai e vai viver uma vida à sua própria sorte, independente do Pai, independente de tudo aquilo que o Pai representa e tudo aquilo que o Pai estava representando e realizando no seu dia a dia na casa. Então aquele filho que sai da casa do pai e vai viver a sua própria sorte, ele é a imagem, a figura do homem sem Deus, de um homem que agora procura viver sem Deus, a sua própria vida, as suas coisas, os seus amigos, o seu sentimento, as suas vontades particulares, sem se preocupar com o pai e com a casa do Pai. Isso aqui nos faz entender que o pecado é muito mais grave, e a questão da queda é muito mais séria do que muitos pensam, que pecado é alguma coisa. Eu sei que sempre que eu falo essa palavra, alguém pode estar se perguntando: pastor, mas eu entendi que o pecado original é hamartia, é errar o alvo, é deixar Cristo como alvo, é não querer Cristo, é se desviar de Deus. Eu sei que o pecado é isso, mas e os pecados que a Bíblia elenca, que a Bíblia declara coisas como pecado? Eu digo para você o seguinte: todos esses pecados que estão elencados aqui no Novo Testamento, sobretudo nas epístolas, todos esses pecados são consequências de uma vida sem Deus. Todos esses pecados, como a maldade, as injúrias, os falsos testemunhos, todas estas coisas que estão aqui, a inveja, o dolo, a maledicência, tudo isso são coisas e são atitudes provenientes ou resultantes de um coração afastado de Deus. O problema do homem, exatamente primordial, não são essas coisas. O problema do homem é um coração sem Deus, é o homem estar longe do Pai, longe da casa do Pai, sem comunhão com Deus. E agora este homem sem Deus, ele agora vai viver uma vida e ele vai ser conduzido e totalmente levado pelas concupiscências de um coração totalmente alheio a Deus, distante de Deus, totalmente descomprometido com o Pai celestial e com a sua vontade eterna. Então toda a maldade do mundo, ela é resultado de algo. Ninguém vai ter um problema de fígado, uma infecção renal, e agora alguém vai dar um remédio para ele, em vez de dar um remédio para tratar com a infecção, não, dá um remédio, um AS para baixar a febre, dá um remédio para aliviar a dor. De modo que assim não é a maneira certa
de tratar com uma pessoa que está com um problema renal, com uma infecção renal. Não, o problema para aquele é um remédio que vai atuar na infecção, na fonte do problema, tá? Porque quando se trata com um problema, as dores e a febre, elas vão passar naturalmente. Por isso que nós não podemos ficar olhando para as coisas e tentar consertar as coisas, olhar para as atitudes erradas das pessoas e ficarmos apontando, julgando, medindo as pessoas, como se o problema das pessoas fosse isso. O problema do mentiroso é que ele não tem Deus. É só ele se aproximar de Deus, ter comunhão com Deus, ser reconciliado com Deus, e pode ter certeza que ele vai começar a parar de mentir. Aquele que furta, aquele que é maldoso, aquele que tem inveja, aquele que é egoísta. Já viram falar no cristão egoísta? Aquele que só olha para si, aquele que não se preocupa com ninguém, aquele que fala o nome de Deus, declara o nome de Deus, mas da boca para fora, porque no coração ele está sem comunhão com Deus. Esse cristão, ele não tem que ouvir um conselho que ele tem que deixar de ser egoísta. Esse cristão, ele precisa de Deus, ele precisa de Cristo, ele precisa da verdade, ele precisa de reconciliação com Deus. O homem precisa de reconciliação com Deus. Por isso o texto diz, a saber, versículo 19, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O mundo se afastou de Deus, o ser humano se afastou de Deus, o filho pródigo saiu da casa do pai e foi viver uma vida dissoluta, desregrada, totalmente alheia ao pai e à casa do pai, e parou naquele chiqueiro de porcos. O chiqueiro de porcos é justamente o símbolo ou a figura de um homem em estado de vergonha, em estado de miséria espiritual, ali naquela situação totalmente distante de Deus, de modo que quando ele diz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, essa questão da reconciliação, o que é reconciliação? Ora, reconciliação é uma reaproximação, é quando as inimizades elas são desfeitas, é quando toda inimizade ela é destruída, e há então ali a paz, que passa a reinar entre duas pessoas, no caso Deus e os seres humanos, Deus e as pessoas, de modo que Cristo e a sua obra é uma obra de redenção completa, plena, perfeita, que faz com que toda inimizade entre nós e Deus, no sentido eterno da palavra, seja resolvida. Deus estava em Cristo, e quando Cristo caminhou para o Gólgota, quando ele caminhou para a cruz, ali estava Deus naquele homem Jesus, reconciliando consigo as pessoas. Deus estava resolvendo o problema entre ele e entre todos os seres humanos, na pessoa de Cristo, de modo que aqueles que olham para Deus, e que reconhece agora o sacrifício de Cristo, a obra redentora, e exerce fé em Cristo e fé na sua obra, essa pessoa é uma pessoa que agora posicionalmente, de forma eterna, está reconciliado com Deus. Se você creu em Jesus, você é uma pessoa reconciliada. Deus te reconciliou consigo mesmo mediante o sacrifício de Jesus. Nós cristãos que cremos em Jesus, nós já estamos reconciliados com Deus, e é uma reconciliação eterna, imutável. Deus não vai se arrepender disso. O sacrifício de Cristo foi um sacrifício perfeito, aprovado por Deus, aceito pelo Pai, e este sacrifício, esta justiça nos foi imputada, de modo que agora temos paz com Deus, porque fomos justificados pelo sacrifício de Cristo mediante a fé. Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos para o versículo 20 desse texto, quando diz assim, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Aí ele continua, em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ora, o versículo anterior disse que Deus já nos reconciliou com Ele mesmo mediante Cristo, amém? Os irmãos entenderam que o versículo 19 disse que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo,
De sorte que agora nós estamos reconciliados com Deus. Só que agora o texto pede para que nós nos reconciliemos com Deus. Deus se reconciliou conosco, agora pede que nós, todos os cristãos, você que ouve essa mensagem, é necessário que haja uma reconciliação disposicional, ou uma disposição em nos reconciliarmos com Deus. É como se aquela história do filho pródigo, os irmãos se lembram lá da história, quando o filho resolveu se encontrar com o pai, resolveu voltar para a casa do pai, então no meio do caminho, já lá na estrada, o pai foi se encontrar com o seu filho. Esse quadro nos mostra que essa atitude da reconciliação é uma atitude mútua, de modo que Deus nos reconciliou com Ele mesmo mediante Cristo. Agora Ele pede que nós tenhamos a disposição e tenhamos a atitude do nosso coração de nos reconciliarmos com Cristo, nos reconciliarmos com Deus. Ora, o que é o partir do pão? Se não testemunho de paz com Deus e paz com as pessoas. Quando você pega aquele copinho, aquele cálice, aquele suco de uva, ali é suco de uva, viu? Ali não é nada extraordinário e espiritual e místico, não. Ali é suco de uva. E quando você pega aquele pãozinho não é o corpo literal de Cristo, é um pãozinho da padaria. Então nós temos ali o pão da padaria e um suquinho de uva, que tem a representação, que representa o corpo de Cristo que foi dado por nós, o sangue de Jesus que nos redimiu, que nos reconciliou com o Pai e que nos constituiu o corpo de Cristo, de modo que quando você pega aquele pão e aquele cálice sem fé, nada acontece, ou seja, nada positivamente acontece. Mas como o próprio apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios capítulo 11, e na hora de partir o pão vamos ler esse texto, ele diz que nós não podemos fazer isso de maneira indigna, comer e beber indignamente, porque se fizermos isso de modo indigno, nós estaremos bebendo e comendo juízo para nós mesmos. De modo que temos que entender, temos que discernir o corpo e saber que comer do pão e beber do cálice é um testemunho. Quando você come o pão e bebe o cálice, você está declarando para Deus e para os irmãos: eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão com os irmãos, eu tenho plena paz com Deus e paz com as pessoas. Ah, pastor, mas é porque tem gente que não dá para ter paz com essas pessoas. Tem gente que é de guerra, tem gente que não é da paz, tem gente que não tem jeito, você tenta, mas não dá certo. Aí a Bíblia diz: no que depender de você, tenha paz com as pessoas. Então você tem que fazer a tua parte, não se preocupa com a parte de lá para cá. Em contrapartida, a pessoa que está lá, ela tem que ter paz contigo, e você de cá ter paz com ele. Então no que depender de você, tenha paz com o mundo. E é por isso que o texto diz que nós precisamos ter a disposição de fé, de nos reconciliarmos com Deus, de abrirmos mão de todo tipo de sentimento contrário a Deus, de todo tipo de pensamento que se opõe a Deus, que se opõe à verdade do Evangelho, todo tipo de pensamento e de sentimento que se opõe a Cristo e a sua obra. Todo pensamento e todo sentimento que se opõe às pessoas. Vocês já ouviram dizer aquele cristão que declara assim: ah, eu não gosto daquele irmão, ah, eu não suporto aquela irmã, ah, porque aquela irmã é podre, ah, porque aquele irmão é podre, não vale nada. Isso acontece muito no meio cristão, e nós temos que ter cuidado com Deus, porque o que é o pão e o cálice senão a comunhão do corpo de Cristo? Nós estamos declarando, é uma declaração, é um testemunho. Quando nós comemos o pão e bebemos o cálice, estamos testemunhando para Deus que temos comunhão com Deus e que temos comunhão com os irmãos. Então nesta manhã nós precisamos rever os nossos conceitos e começarmos a perceber a necessidade que nós temos de Deus. Irmãos, nós precisamos de Deus. As autoridades governamentais, os magistrados, os reis, os príncipes, os governantes, todos aqueles que são investidos de autoridades, também toda a população do mundo precisa de uma só coisa:
eles precisam de Deus. O homem se afastou de Deus e o homem agora vive sem Deus, e este é o problema da humanidade: é viver sem Deus, é não buscar a Deus, é não amar a Deus, é não procurar por Deus. A solução para o homem é voltar-se para Deus. Nesta manhã, a palavra para o seu coração, para o meu coração e para o coração de todos aqueles que creram é: volta o teu coração para Deus. Você é uma pessoa reconciliada com Deus? Ah, pastor, porque eu aprendi na minha vida pregressa, na minha vida de cristão, aprendi que aquele que precisa de reconciliação é aquele que não está congregando, é aquele que parou de congregar, é aquele que não se reúne mais, é aquele que foi lá para o boteco, ele deixou de congregar e agora ele vai para o boteco, ele vai para os bares beber. Então esse precisa de reconciliação com Deus. Eu não, eu sou uma pessoa que eu estou religiosamente todos os domingos sentado nas cadeiras, e eu faço as minhas orações, e eu dou a minha oferta, e eu faço a leitura da palavra, e eu estou ali cumprindo rigorosamente com toda a liturgia cristã. Portanto, o Senhor me perdoa, muito obrigado por essa palavra, mas eu não preciso de reconciliação com Deus, porque eu já sou reconciliado com Deus. Esse pensamento é um pensamento perigoso e muito sério, porque as coisas não nos reconciliam com Deus. O que nos reconcilia com Deus é a fé na verdade e uma disposição em se render a Deus. O que nos reconcilia com Deus não é a tua oração que você faz, não é a tua oferta que você traz, não é se você canta alguns cânticos, que você declara algumas frases de efeito e posta no WhatsApp e posta ali na tua página no Facebook aquelas frases de efeito, aqueles jargões. Isso não te reconcilia com Deus. O que nos reconcilia com Deus é aquilo que Davi declarou no Salmo 51, ele diz que sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado e um coração compungido. É alguém que vê, que se percebe como alguém que depende de Deus, alguém que precisa de Deus, alguém que precisa que o Espírito Santo promova uma obra espiritual, interior e eterna dentro dele, uma obra de quebra de cadeias, correntes, cadeias, barreiras, algemas da queda, algemas do pecado, que permanecem na alma, que permanecem no coração, e faz com que esta pessoa, que pensa que porque congrega, porque ora, acha que está reconciliado com Deus, faz com que essa pessoa se sinta orgulhoso, e aquela presunção enche o coração, o orgulho, porque afinal de contas ele dá o dízimo, afinal de contas ele congrega, afinal de contas ele jejuma, afinal de contas ele ora, afinal de contas ele lê a Bíblia. Então ele acha que por meio dessas coisas que ele faz, ele está bem e está reconciliado com Deus. Mas Jesus já declarou que aquilo que está fora do homem nem melhora e nem piora. O que melhora o homem, o que piora o homem, é aquilo que procede de dentro dele, porque toda a realidade espiritual procede do coração do homem. O problema está dentro de nós, e a solução também está dentro de nós. Hoje dentro de nós temos o problema e temos a solução. Temos o problema porque a nossa consciência ainda é uma consciência caída, o nosso coração ainda é enganoso, o pecado habita na nossa carne, o espírito da queda, a indisposição para Deus, a indisposição para as pessoas, o desejo de amar a Deus, o desejo de amar as pessoas, isso está faltando dentro de nós. Mas você pode observar e faça uma leitura da sua vida, porque eu faço da minha, faça a leitura da sua vida, seja sincero com você mesmo, e você vai perceber o tanto que falta amor no teu coração. Amor a Deus e amor às pessoas. É muito fácil dizer, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu adoro a Deus, glória a Deus, é fácil. Jesus certa vez, ele repreendeu os fariseus, está registrado em Mateus capítulo 15, ele repreendeu os fariseus e disse: bem que profetizou o profeta Isaías ao vosso respeito, seus fariseus hipócritas, suas cobras venenosas, sepulcros caiados, porque vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Olha o que Jesus falou para eles. Eles honravam Jesus com os lábios, honravam a Deus com os lábios, com palavras vazias, mas o coração estava longe. De modo que quando o texto diz, nós precisamos nos reconciliar com Deus, esse procedimento de nos reconciliarmos com Deus começa com o sentimento de dependência de Deus. Vamos voltar para o início.
Não vamos cortar o caminho, não, vamos começar do início, porque quando você começa certo do início, você termina certo lá no final. Não vamos interromper o processo, porque a queda foi o afastamento de Deus, a reconciliação é a aproximação de Deus. A queda é um espírito de soberba, de independência de Deus. A salvação é um espírito de humildade, de esvaziamento e de dependência de Deus. Amém, queridos? Quero ler um texto aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Aqui o texto aconselha você a ter intrepidez. Você pode até estar frio, você pode até estar desanimado, você pode até estar triste, abatido devido às circunstâncias, os problemas, os pecados, as adversidades, devido a todo esse tumulto que a vida nos acomete, todas essas coisas que nos coloca dentro de uma pressão social, familiar, espiritual, pessoal, psicológica, toda essa pressão do mundo. Isso faz com que nós nos encontremos em uma condição de desânimo, de frieza espiritual. Talvez seja a tua situação, essa indiferença, essa frieza, esta apatia espiritual, essa inércia, esse paradão, este marasmo espiritual. Mas o texto diz: tenha, pois, intrepidez para entrar no Santos dos Santos. Entrar no Santos dos Santos, que é uma menção aos Santos dos Santos, lá do tabernáculo. Os moços lembram do tabernáculo? Quando tinha ali 3 partes, tinha um átrio exterior, onde se realizava o sacrifício, o sangue era derramado, aí entrava ali, passava pelo primeiro véu, onde tinha ali o pão, a mesa da proposição dos pães, o candelabro, e ali passava, e avançava, entrava no segundo véu, no mais profundo do tabernáculo, que era o santíssimo lugar, ou os santos dos santos, onde estava a glória Shekinah de Deus. Deus estava lá no Santos dos Santos, e Ele dizia: agora vocês têm que passar por aqui e se achegar a Deus. Só que na antiga aliança, ninguém podia, o povo não tinha oportunidade, o povo não podia se aproximar de Deus. Da mesma forma que lá no caminho, aquele caminho simbólico da árvore da vida, ele foi fechado e por 2 querubins com espadas flamejantes. Aqui ninguém passa, se passar morre. Aqui se passar morre, não pode ir passar. Ninguém tem acesso a Deus, ninguém tem acesso à árvore da vida. Da mesma forma, era aquele tabernáculo que representa este quadro do povo do lado de fora, só esperando a misericórdia, e o povo trazia, o homem trazia ali o seu sacrifício, que era realizado ali no átrio exterior, e agora o sacerdote, o sumo sacerdote, levava este sangue como figura da redenção, do sacrifício de Cristo, até o mais profundo do tabernáculo. E aí quando ele entrava, o sumo sacerdote entrava, ele sozinho, com o sangue na mão, uma vez por ano, como mediador entre Deus e o povo. O povo não entrava, só entrava o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, mas com o sangue do Cordeiro, que também era uma figura do próprio Jesus, que derramaria o seu sangue pelos nossos pecados. E aqui o texto diz: entremos com intrepidez nos santos dos santos, não pela nossa justiça, não pelas tuas obras, não por aquilo que você pode fazer, não por causa do teu dízimo, não por causa das tuas orações, mas pelo sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e nos concede o acesso pleno ao Pai. Aí o versículo 20 diz: pelo novo e vivo caminho. Repita comigo assim: pelo novo e vivo caminho. Por que ele fala pelo novo e vivo caminho? Porque aquele caminho da árvore da vida, ele foi fechado, é um caminho velho, é um caminho que era simbólico, porque Cristo na cruz do Calvário, diz a Bíblia, que quando Jesus estava para morrer, ele declarou ao Pai as seguintes palavras: Pai, está tudo consumado, a ti entrego o meu espírito. E naquele momento ele morreu, naquele momento ele expirou.
E aí no momento em que ele morreu, diz a Bíblia que houve um grande terremoto e que o véu do santuário dos santos foi rasgado de alto a baixo, de modo que agora todos têm acesso, livre acesso ao Pai, livre acesso à comunhão plena com Deus, não precisa mais ficar com medo do lado de fora, você deve entrar com intrepidez no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, que foi derramado em nosso favor. E nessa manhã o convite é esse: não olha para você, não olha para a tua fraqueza, não olha para o teu pecado, porque se você tem pecado, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele tem eficácia eterna, e o sangue de Jesus é a justiça que precisamos para entrar com intrepidez. Você vai entrar pelo sangue de Jesus, você vai se aproximar de Deus, você vai se reconciliar com Deus nesta manhã, não por nós mesmos, não por você, mas por aquilo que Cristo realizou, porque o texto diz: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo o grande sumo sacerdote pela casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena convicção de fé. Olha só, nós precisamos nos aproximar com um sincero coração. Tira todo tipo de pensamento presunçoso de você, esvazia o teu coração de toda presunção religiosa, de todo sentimento de autossuficiência, de todo sentimento de que eu faço algo, porque se eu faço algo Deus vai me honrar, se eu faço algo Deus vai me receber, porque eu sou fiel. Não, faça isso não. Se livre desta capa religiosa, se livre dessa presunção, desta autossuficiência, esvazia o teu coração e entra com um sincero coração e com plena convicção de fé. O coração nós esvaziamos e a nossa fé está firmada em Cristo Jesus. A nossa fé está firmada na obra de Cristo. É por isso que quando você pega o pão e pega o cálice, você fala assim: Senhor, eu como e eu bebo, porque Cristo é a minha justiça, e Cristo me perdoa de todos os pecados, e o sangue me lava e me torna digno de entrar na tua presença. E nessa manhã nós entramos na presença de Deus, não por nós, não por aquilo que podemos fazer, mas por meio de Cristo, e por meio da obra que Cristo realizou em nosso lugar. Aí o texto continua: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Não vacile, meu irmão, não dê bobeira, não perca tempo. Se tem muito tempo que você não tem comunhão com Deus, ainda que congregando, ainda que fazendo as orações, porque isso não garante nada, mas é tempo de reconciliação, é tempo de nos aproximarmos de Deus, é tempo de nos livrarmos, nos libertarmos do nosso sentimento, do velho sentimento religioso, e entrar na presença de Deus, e ali permanecer, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando verdes que o dia se aproxima. É tempo de nos aproximarmos de Deus. Não somente hoje que é o partir do pão, não somente hoje que você vai comer o pão e beber o cálice, não, mas a cada dia. A reconciliação com Deus da nossa parte é uma disposição que precisamos ter diariamente, é todo dia. Quando você acorda, você já se esvazia de si mesmo, já volta o teu coração para Deus em dependência, em temor, em obediência, porque é isso que vai te aproximar de Deus. A reconciliação, ela é continuada, é um processo continuado de rendição a Deus, de se curvar diante de Deus e de saber que sem Deus não podemos viver a vida cristã, sem Cristo nada podemos fazer. Amém, queridos? Guarde essa palavra no seu coração. Nós precisamos de Deus. A igreja de Jesus Cristo precisa de Cristo. A igreja de Jesus Cristo precisa de Deus, de comunhão com Deus. Nós não precisamos de
religiosidade. Nós precisamos de comunhão plena com Deus, porque quando estivermos numa comunhão plena com Deus, desfrutando da vida, no âmbito da vida, andando em espírito, em amor, pode ter certeza que as coisas pecaminosas, as concupiscências, tudo aquilo que é vício, que são paixões da carne, elas vão diminuindo até que nós estejamos totalmente livres deste mal dentro de nós, que é a queda, que é a hamartia, que é errar o alvo, que é estar separado do Pai Celestial. Amém?